quem não conhece, é a associação daqui de Belém do Solimões, que fundada desde 2009, junto com as mulheres. Mapana, na mitologia, o mito de criação de Ticuna é a primeira mulher que aparece. Então foi fortemente simbólica, né? Esta mulher forte desde o início, que se tornou assim o nome da Associação das Mulheres Indígenas. Era uma mulher trabalhadora e ela faz tudo, né? Que é fazer roça, plantava, cuidava da sua família também, né? Que é o marido dela. Então por isso que nós coloquemos também nossa associação igualzinho, porque hoje as mulheres venceram. Graças a Deus venceram, porque lutaram muito. Graças a Deus eu tenho 3 parceiros agora. O primeiro meu parceiro era a paróquia São Francisco, aqui de Belém, que é padre que estão aqui. Primeiro meu parceiro. Aí segundo meu parceiro é FUNAI, agora é prefeitura. Eu tenho 3 parceiros que eu tenho. Então, esse daí é que dá uma força para mim, e junto com das mulheres, os homens. Agora é jovem, né, que estão vendo, que está interessado. E nós ficamos 2 semanas estudando sobre direito das mulheres. Então, nós estudamos direito das mulheres e nós estudamos também sobre organizações, associações. E aí também as mulheres têm direito de tudo, junto com, igual os homens, né? Os homens que têm direito de tudo, então as mulheres também têm. Aí eu perguntei dele, Frei, como que a gente vai fazer para montar uma associação? Aí ele me respondeu assim, Adelina, fazer reunião primeiro com as mulheres. Aí explica o que é associação. Se aceitaram, a paróquia está aqui para ajudar, para organizar ou para plantar uma semente aqui. Então a associação é muito importante para a comunidade. Não é só daqui da comunidade de Belém do Solimões. Várias comunidades estão associadas aqui, é polo aqui em Belém. Então, quando conseguimos o CNPJ, nós começamos a trabalhar na roça. As mulheres falaram que, Adelina, então vamos abrir a roça, vamos plantar o que é que nós temos aqui. Aí eu falei, então vamos, macaxeira, como abacaxi, banana, cupuaçu, manga, cana, tudo isso, mamão. Tudo é fruta que plantaram nossos velhos, e nós até agora nós plantamos na associação Mapana. Os indígenas, como garantido na Constituição, eles têm direitos diferenciados, dentre eles um direito a uma alimentação diferenciada, que respeite a sua cultura, que respeite seus hábitos alimentares, que respeite a sazonalidade da produção local também, os produtos endêmicos de cada região. Sentimos sempre mais a necessidade de valorizar o que era próprio da cultura, né? O artesanato, as roças, né? Era um absurdo, né? Que a merenda escolar chegasse de fora, enlatado às vezes, né? Quando tem uma natureza que é tão cheia de vida. Quando eu estudava, eu cansei de ver, aí o aluno foi pegar a merenda, aí veio só provar e depois joga. Eu fico pensando, por que será? Uma vez que eu perguntei da uma merendeira, você perceberam? Diz que fala, porque esse aluno está estragando merenda, por que será? Eu perguntei, né? Por que será? Não, porque falaram na frente dela, porque mingau não é assim, não é muito gostoso não, é muito diferente, sabe? Então os programas mais conhecidos com relação à segurança alimentar e geração de renda é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o programa da CONAB, né, da Companhia Nacional de Abastecimento, e tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o programa que, a partir dele, é comprada a merenda escolar regionalizada, local, produtos orgânicos,
para ser entregue nas escolas municipais e estaduais. Então a gente viu aí uma oportunidade de ter um mercado mais seguro, garantido para os produtos da agricultura familiar local. Todas essas políticas públicas que estão pensando na segurança alimentar, no fornecimento de alimentos em regularidade, variedade, diversidade e pensando na geração de renda, eles todos surgiram no âmbito do programa Fome Zero, né, que foi lançado em 2003, na época do governo Lula. Então, uma dessas é a Lei 11.947, de 2009, que é a lei que institui o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE. Então, essa lei, ela dá uma série de regras e orientações, e entre elas ela diz o seguinte, que do recurso que é repassado do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, as prefeituras e estados, pelo menos, no mínimo, 30% desse recurso tem que ser usado para adquirir produtos da agricultura familiar, de empreendedores individuais, como eles chamam, ou de associações e cooperativas de agricultores familiares. Então, no começo, realmente não tinha muito interesse por parte da prefeitura de apoiar isso, tanto que foi um crescimento lento, né? Até chegaram a falar que Tabatinga não tinha produção suficiente, que os indígenas não produziam, não plantavam mais. Isso também foi uma justificativa de que eles não seriam capazes de suprir a demanda das escolas. Que nós conseguimos acolher nosso produto para poder oferecer, porque antes nós temos muito produto, não tem onde para vender. Aí lá fica estragado nosso produto. Esse fruta que nós entregamos é bom para nossos alunos, porque o que nós produzimos, nossos filhos mesmo já alimentam. E vimos que o PA é um pouco mais simples. E existe uma modalidade bem interessante, que é o Programa de Aquisição de Alimentos com Doação Simultânea. Então, a Associação de Agricultores vende para a Conab e a Conab doa para uma outra instituição. E eles colocavam também como uma possibilidade você entregar esse alimento para uma rede de ensino, uma escola. Veio realmente o primeiro projeto que nós encaminhamos para a Conab, e foi aprovado com essas 10 famílias lá de Belém de Solimões para entregar para a Escola Municipal Évora e Movati, lá de Belém de Solimões também, que apesar de ser uma única escola, atendia mais de 800 alunos. E a gente achou essa ideia maravilhosa, porque a gente pensou, as mulheres de Belém de Solimões vão produzir e vão doar para a escola que fica em Belém de Solimões, onde elas mesmas estudam, porque muitas estudavam à noite, e os filhos delas estudam. Então elas vão ganhar um recurso extra, né, vão gerar uma renda extra, vendendo um alimento que o próprio filho dela vai consumir. A gente achou isso genial. Aí sempre vem aqui jovem, né? É filho da associado mesmo, que eu vejo quando eu chego aqui, estão aí sentados, costurando outra para lá, outra para cá. Eu fico, poxa, é muito interessante, o jovem está interessado. Não é ficar só na rua, andando para lá, para cá, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu vi um bocado de jovem ficar assim olhando, porque quer aprender. É para ele mesmo, porque um dia talvez ele que vão olhar para frente, não vai ser mais eu, sabe? Tô esperando alguém se preparar mesmo para olhar para frente um dia. O primeiro projeto, que foi esse do PAA, da Conab, foi em 2014, para atender uma única escola, né, que foi a Escola Municipal Évora e Movati. Nesse projeto, elas propuseram oferecer 5 alimentos, e num total no valor de R$65 mil. Agora, o último projeto que estava em vigência, do PA da Conab, foi o projeto de 2017. Nesse projeto já foi uma proposta que tinha 33 famílias para entregar ainda para a mesma escola, mas aí a gente já estava conseguindo alcançar praticamente todo o público dessa escola, né? Com também fornecendo seis alimentos, e já era uma proposta de R$265 mil. Já em 2018,
Depois que a prefeitura observou o sucesso, que a Amapana conseguiu cumprir todo o contrato em 2017, a prefeitura lançou uma chamada pública muito mais completa em 2018 e tinha uma variedade muito maior de alimentos e uma quantidade maior de alimentos. Já era para fornecer para todas as escolas do município de Tabatinga, urbanas e rurais, que somam um total de 60 escolas. Nessa proposta já participaram 41 famílias, aumentou, né, esse número de 8 famílias, e esse contrato ele finalizou com um valor de quase R$600 mil. Para fortalecer essa associação, tem segredo sim, mas tem que ter muita paciência e conselho que tá aí. Não vai ficar sozinho não, tem que ser parceiro. Tu tem que ser 3 ou 4 parceiros. Se tu vai ficar sozinho, aí nunca vai para frente. Tem que ser parceria, o importante é parceria. Hoje a Amapana é reconhecida a nível do estado do Amazonas, que está conseguindo este traguardo muito bonito, né? De vender a merenda escolar nas próprias escolas, não somente de Belém, mas das redondezas de Belém, de muitas aldeias. A Amapana mostrou que é possível sim, que os indígenas produzem bastante e que tem esse comprometimento, porque isso era uma coisa que a prefeitura achava que os indígenas não iam conseguir se comprometer e cumprir todas as regras. E a gente viu que ao longo do processo eles foram entendendo tudo isso. Eu sei que é impressionante chegar assim, agora não lembro se mas quase toda semana, quando tem a entrega da produção, ela recolhe em tudinho e depois vamos distribuir na escola. Que às vezes não cabe na sede da associação assim, o tamanho de farinha, de abacaxi, de cupu, de macaxeira, dependendo do período, né? E a alegria delas, assim, quando levam a produção, uma alegria muito grande mesmo. Tem que ter muito paciência, muito mesmo, e cabeça grande. Se for cabeça pequena, e não conseguiria. A Amapana é um programa, o projeto, que é o maior projeto do Brasil, assim, é uma experiência única. É possível os indígenas conseguirem sim fornecer alimentos, pelo menos para as próprias escolas indígenas. Eles têm condições, têm capacidade produtiva e ninguém melhor do que eles mesmos para produzir alimentos para eles consumirem nas suas escolas. Dongana guna vijay akaja goingonengo akrinanda dongana guna vijay akaja goingoneru engumana jawane go nanirna darwane dongana averna jawane Majawane vanangu guna nirna darwane dongurna awe erna jawane Engumana chutagu tawe makrna tuema dongurna erna rengoe Engumana chutagu tawe makrna tuema dongurna jo erna rengoe